Para, menino. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Diante desse texto, nós vemos que o Senhor Jesus ele nos fala do alicerce de duas casas. Uma edificada sobre a rocha e uma outra sobre a areia. E diante disso, qual que é a diferença que tem? Nós vemos que aquela que foi edificada sobre a areia é como se fosse o quê? São aquelas pessoas que ouvem a palavra, os ensinamentos de Jesus, mas não praticam. Só puxão. Se vir chuvas, rios, ventos fortes, de pé ela não ficará. Por quê? Porque está fraca. E se ela está fraca é por quê? Porque seu alicerce não tem fundamento. Seu alicerce não está com os fundamentos corretos. Então não protegerá quem está dentro dela. Então sua queda será grande. Então a casa que está edificada sobre a areia é essa casa que não tem fundamento. É um alicerce que simplesmente ali só foi iniciado um buraco e foi construído. Como se fosse uma obra para ser construído, um prédio. E no primeiro vento, na primeira chuva, vai vir e vai derrubar. Por quê? Porque não tem um fundamento, não tem um alicerce para manter aquela casa de pé, manter aquela casa firme. E então, se a pessoa constrói uma casa com esses fundamentos, vai ser uma casa fraca, é uma casa sem fundamento nenhum. Já a casa edificada sobre a rocha são aqueles que ouvem a palavra do Senhor, os seus ensinamentos e praticam. Esta é uma casa construída sobre o fundamento da vontade de Deus. Esta sim tem um alicerce forte e resistente. A casa construída nos fundamentos corretos resistirão a chuvas, rios, ventos fortes e permanecerá firme de pé, protegendo quem está dentro dela. Por quê? Porque é uma casa que ela foi construída e ela, desde o início, desde o seu alicerce, ela foi construída com um fundamento correto. Qual que é o fundamento correto? É a palavra do Senhor. É conforme a vontade do Senhor. Então essa será uma casa que ela terá resistência para aguentar os ventos fortes, os rios, as chuvas que virão. Então é uma casa que nós sabemos que com a graça de Deus ela permanecerá de pé por conta que ela está firme na rocha, que é quem? Que é Cristo, que é a palavra do Senhor. É quem mantém esta casa de pé. Então é algo que nós devemos saber e colocar em prática, que não é só ouvir a palavra, mas sim praticar. Porque se eu simplesmente sou só um ouvinte da palavra, eu sou só um ouvinte como qualquer. Não vou ter fundamento nenhum para me falar sobre a minha fé, para mim edificar a minha casa na fé. Mas quando eu sou um ouvinte e eu sou um praticante da palavra que eu ouço, aí sim eu vou ter fundamentos para a minha casa ser construída com alicerce firme, com alicerce que vai ter fundamento para permanecer de pé. E agora, no momento como nós estamos passando tudo isso, é um momento que nós temos que ter em mente que é o fundamento correto, é um alicerce firme na rocha para que nós passamos por tudo isso e continuamos de pé, continuamos firmes. Porque não vai ser fácil, muitas pessoas possa ser que desista, possa ser que esfrie, aproveite já esse embalo e se esfrie de uma vez.
Mas aqueles que estarão firmes, que estarão com esse alicerce, que é o fundamento da palavra do Senhor, esses resistirão por tudo isso que estamos passando e permanecerão firmes. Permanecerão firmes no Senhor, na sua palavra, né? Uma coisa aprendemos nessa parábola, que tanto a casa do prudente como a do insensato passarão por provas. Então nós vimos que tanto a do prudente como a do insensato, eles passarão por provas. Virão chuvas, virão rios, virão ventos fortes, mas as duas vão ter que passar por isso. Isso nos mostra que todos nós passaremos por provações. Se ficaremos de pé ou não, depende dos alicerces em que construímos. Então, para nós passar por essas provações que virão, se nós vamos permanecer de pé ou não, isso só depende do alicerce da nossa fé, do alicerce, do fundamento que nós construímos. Se nós construímos com o alicerce correto, com o alicerce que é na palavra do Senhor, tudo isso nós suportaremos, tudo isso nós conseguimos resistir e passaremos por tudo isso. Por quê? Porque o alicerce está na palavra. Jesus, ele deixa claro sobre o poder de sua palavra. Quando ele fala que aquele que ouve a sua palavra e pratica, esse permanecerá de pé, esse estará firme na rocha. Então, ele está simplesmente dizendo que o poder da sua palavra é quem nos sustentará de pé. É quem nos sustentará firme, é quem nos manterá firme nesta rocha, que nós vamos suportar e vamos resistir, passar por tudo isso que estamos passando. Então, uma certeza que Jesus nos deixa aqui é que a sua palavra tem poder, e o poder que ela tem é para nos sustentar, é para nos segurar e para nos dar força para resistir tudo isso que está nos passando e que iremos passar. Quando ouvimos e praticamos, somos comparados com alguém prudente. Ele fala, aquele que ouve e pratica é comparado com um homem prudente. Então nós sabemos, se nós ouvimos e praticamos a palavra, nós somos comparados com um homem prudente, como pessoas prudentes que faz as coisas corretas, segundo a palavra do Senhor. E se nós fazemos as coisas conforme a palavra nos ensina, nós sabemos de uma coisa, que nós estamos obedecendo a Deus. Aí podemos resistir às provações e permanecer firme, porque seu alicerce está no lugar certo para resistir tudo o que vir, sabendo que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então nós sabemos que pelo ensinamento da palavra, pelo ensinamento que o Senhor Jesus ele nos ensina, e ele nos fala constantemente na sua palavra, nós sabemos que ele é quem nos sustenta, ele é quem nos mantém de pé, e a nossa fé, para eu, para você, para todos nós cristãos ter fé, nós temos fé por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Então nós sabemos que Cristo Jesus é quem nos une como igreja, é como nos une como povo de Deus. Então nós sabemos que este Jesus é quem nos sustenta, é quem nos dá força, é quem nos fortalece para nós viver uma vida conforme a sua vontade. Ouvindo e praticando a sua palavra, nós manteremos a nossa fé firme nesta rocha, que é a palavra do Senhor. O Senhor, quando os seus discípulos estavam no barco, né? Lá eles estavam tendo aqueles rios, ventos lá, e eles entraram em desespero. E Pedro, né? Foi perguntar ao Senhor se teria como ele andar sobre as águas. E o Senhor falou que sim. Pedro teve fé. Até onde ele estava mantendo a sua fé em Jesus, ele foi andando. No momento que ele esqueceu da sua fé em Jesus, ali ele começou a se afogar. Então nós vemos que se nós manter a nossa fé em Jesus, independente do que virá, nós sabemos de uma coisa e temos a certeza que nós passaremos por tudo, porque Jesus está com nós. Jesus é quem nos dá força, nos fortalece, e o Senhor Jesus é quem vai nos dar essa vitória. Em nome de Jesus. Amém?